A parte que Jesus tinha que carregar pesava o suficiente para sobrecarregar qualquer ser humano, especialmente alguém que já estava severamente debilitado pela flagelação. É absurdo o esforço que ele teve que fazer ainda pra carregar essa cruz aí, né? É inimaginável isso. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. É a rocha base. Na escuridão silenciosa do Getsemane, Jesus não estava simplesmente orando. Ele sabia o que estava por vir. Aqui, neste jardim, o corpo de Jesus já começava a entrar em colapso. A medicina chama isso de hematidrose, um fenômeno raro onde o estresse extremo faz os capilares da pele se romperem. Sangue mistura-se ao suor, abrindo caminho pelos poros. Ele não está apenas suando, está sangrando por dentro. A primeira gota de um dilúvio de dor. O sinal combinado. Judas o beija, e no mesmo instante, as mãos brutais dos soldados fecham-se sobre seu corpo, já enfraquecido. Judas totalmente satânico. Jesus Valeu, não se Giovanni! debate. Não há contrações nos músculos, nem sequer um instinto de autopreservação. Seu corpo é manuseado como um saco de farrapos. E aí, Nai? Agora a galera fica ansiosa. Judas já desapareceu na escuridão. A multidão se aglomera, curiosos, espreitando das portas e crianças acordadas pelo tumulto apontando para ele. Jesus é levado ao julgamento. Punheteiro maldito. Eles já haviam decidido sua morte antes mesmo do julgamento começar. A lei judaica da época proibia julgamentos noturnos, mas a pressa em condená-lo era maior que a justiça. A bandeira americana lá. Jesus foi imediatamente conduzido ao julgamento religioso. Lá, diante do sumo sacerdote Caifás, foi acusado de blasfêmia e condenado. Um dos guardas fechou o punho e o socou no maxilar, fazendo sua cabeça girar com violência. Outros se aproximaram e o esbofetaram com as palmas abertas repetidamente, até sua pele inchar e arder. Cusparadas começaram a cair sobre o seu rosto ensanguentado, escorrendo entre os cabelos, enquanto zombavam dele como se fosse um animal. Jesus permaneceu em silêncio. Jesus é base, né, cara? Da onde ele tirou essas informações? Do seu livro da escola, do Darwin, A Evolução das Espécies. Vai lá. Seu tonto. Burro pra caralho. Aleatório mandou R$5. Fala Xandão, tudo bem? Queria um conselho. Quero crescer onde trabalho, sou bom e... Durante essa noite,
Jesus foi zombado pelos soldados. Eles cobriram sua cabeça, o socaram, o cuspiram e o bateram com bastões, desrespeitando-o como se fosse um falso rei. A agonia de Jesus Salve, Xandão, a gente tá aqui com meus estava parceiros falando sonorizando. sobre... A solidão de Jesus foi ainda mais dolorosa quando É o viu seu corotinho discípulo mais do próximo dedo. fraquejar diante de seu sofrimento. Pedro o negou 3 Que tarai, Acabei Olha de isso. entrar no recinto. me quebre a face a chomi ras. Olha A minha isso. presença lastra nas quatro cantos deste lugar. De play, chequei a sépia, torimi ras. Entreguei um manto diferente para todos os meus vasos. Dumiquei a sépia ras, proviam chom. Os covardes e os medrosos não conseguem entender o que eu estou fazendo. Primeiro que chai a seplifá, Convido todos aqueles que têm medo a se calar. vai a chepria cata totoromase. Mas aqueles que acreditam no poder do meu altar vai começar a me adorar agora. Olha isso, ó. Ah, não, vai se Obrigado, amigo. Vai Você se e meus fuder. conselhos. Na madrugada, os líderes judeus, insatisfeitos com o veredito de Caifás, levaram Jesus para o governador romano Pôncio Pilatos, uma vez que eles não tinham autoridade para executar a pena de morte. A acusação agora era política. Jesus se proclamava rei, um desafio à autoridade de César, o imperador romano. Pilatos, inicialmente, tentou evitar o julgamento, questionando Jesus sobre sua identidade. Ele perguntou: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus respondeu que seu reino não era deste mundo, o que confundiu Pilatos. Se o meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse preso. Pilatos não encontrou nenhuma culpa em Jesus e tentou livrá-lo de qualquer forma. Primeiro, ofereceu libertar Jesus como parte da tradição de Páscoa, permitindo que o povo escolhesse entre Jesus e Barrabás, um criminoso. Ah, a Anitta depois de parir. Baraca. Quando a multidão escolheu Barrabás, Pilatos lavou suas mãos, simbolizando que não se responsabilizava pela morte de Jesus. Ele o entregou para ser açoitado e crucificado. Quem que consegue acreditar na humanidade depois disso, cara? Sério mesmo. Ô, sério mesmo, cara. Xandão, pior que eu tenho a impressão que já vi o rosto desse bebê escuro no meu quarto. Ô Carvalho, não é impressão não, ele tá aí mesmo. E impressão não é com C cedilha não, seu burro. A flagelação de Jesus antes da crucificação foi um processo incrivelmente doloroso e humilhante. Para entender Vai tomar essa melhor do o híbrido. que ele passou, é útil examinar o estudo vai do morrer Dr. pobre. C. Truman, que descreveu os Burro efeitos pra caralho. fisiológicos da flagelação romana em seu artigo dos anos 60. Ele descreve de forma gráfica os impactos dessa tortura brutal, ajudando a entender o sofrimento físico e psicológico que Jesus enfrentou durante sua crucificação. O flagrum era um chicote romano composto por várias tiras de couro, e em cada uma dessas tiras haviam fragmentos de metal, ossos ou outros objetos afiados, projetados para rasgar profundamente a pele do prisioneiro. Quando o prisioneiro era chicoteado, as tiras do chicote não apenas batiam contra a pele, mas penetravam nela, rasgando-a com uma violência horrível.
Água e sal. E antes disso, o próprio Cristo falou para esses imundos que fez isso com ele: e verás o Filho do Homem descendo nos céus com poder e grande glória. Sim, e estamos chegando próximo disso acontecer de novo. Cada chicotada atingia a pele, penetrando-a e rompendo os vasos sanguíneos superficiais, causando contusões e ferimentos. Como o flagrum, tinham fragmentos de metal e ossos, as tiras se agarravam à carne e, ao serem retiradas, arrancavam pedaços da pele, músculos e até tendões. Incrível como desde Adão e Eva o ser humano só errou. É foda, né, cara? Mandou R$5. Era uma tortura tão violenta que, em muitos casos, o prisioneiro caía em colapso, incapaz de suportar a dor. Como observado no estudo de Truman, o número de chicotadas e a intensidade da flagelação eram determinantes para a sobrevivência do prisioneiro. Muitos não sobreviviam. Sempre fico triste quando vejo Jesus sofrendo, mas o sacrifício dele foi necessário. Eu também fico triste, irmão, normal. Qualquer pessoa minimamente, né, de bem fica triste com isso. Mas eu não me preocupo não, porque aí a Ruxa, né, irmão? Ele é unbelievable. Isso tudo aqui aconteceu porque era pra acontecer mesmo. Ele sabe o que ele faz. Não é por acaso, não. Simplesmente ele vai estompar todos. Inclusive, tudo isso que fizeram pra ele foi um tiro no próprio pé, né? Do sistema da besta. Satânico, né? Ao processo de flagelação, a dor era extrema. No caso de Jesus, sabemos que ele foi flagelado antes de ser levado à cruz, e a perda de seu sangue e o dano muscular que ele sofreu deixaram-no extremamente debilitado. As tiras de couro do chicote causavam contusões internas, sangramentos e lacerações profundas. Isso era tão forte que muitas vezes resultava em uma sensação de paralisia temporária. O sangramento contínuo, a partir das feridas abertas, resultava em uma grande perda de sangue, que causava um choque hipovolêmico. Este é um estado crítico em que o corpo começa a falhar devido à perda de volume sanguíneo, o que pode levar à falência de órgãos vitais e até a morte. Jesus, após a flagelação, estava em risco extremo devido à quantidade de sangue perdido. Após a flagelação, Jesus foi levado para a sala dos soldados romanos, onde a humilhação física foi acompanhada de uma humilhação psicológica e emocional. Eles o vestiram com um manto vermelho, simbolizando a realeza, mas de forma zombeteira, para ridicularizar sua alegação de ser rei dos judeus. A coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Outro ato de escárnio, pois, ao ser pressionada contra sua cabeça, a coroa perfurava ainda mais a pele, causando intenso sofrimento. O espinho perfurava a pele da cabeça de Jesus. Além disso, a pressão constante da coroa sobre a cabeça e o peso do manto tornaram a situação ainda mais insuportável. Fernando mandou R$5. Os soldados, como parte de sua zombaria, batiam Ao voo e o de Jesus e ao Rosua? O senhor do canal Juarez.c. Vital afirma que esses são os nomes verdadeiros, e hoje ele afirma ser a reencarnação do próprio Messias. Saber o nome é importante? Caraca, ele fala isso aí mesmo? Pô, é sacanagem. É importante saber o nome, lógico, o nome verdadeiro, sem dúvida. Quanto mais certeza e informação verdadeira você tiver sobre o Criador, melhor. Salve, brabo. Batiam em Jesus com um bastão, o chamando de Rei dos Judeus. Eles cuspiram nele, o humilharam com escarnos e zombaram publicamente dele.
Após ser severamente flagelado e humilhado pelos soldados romanos, Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz até o local da crucificação. A cruz que ele carregava era composta principalmente por duas partes. A parte horizontal da cruz, que pesava cerca 33 eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tenho-vos dito essas coisas para que tenha paz. Pequeno mundo terás aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Esse venceu mesmo, irmão. Só ele poderia. cerca de 30 a 50 quilos. E a parte vertical, que era fixada ao solo no lugar da crucificação. A parte que Jesus tinha que carregar pesava o suficiente para sobrecarregar qualquer ser humano, especialmente alguém que já estava severamente debilitado pela flagelação. É absurdo o esforço que ele teve que fazer ainda para carregar essa cruz aí, né? É inimaginável isso. O que tornava uma missão impossível. Obrigado pelo trabalho que vem fazendo, irmão. Exatamente. Obrigado pela participação, irmão. Os músculos de Jesus estavam gravemente danificados, com hemorragias internas. Sem contar que tem espinhos venenosos também. Pois é, Gabriel. Sem contar que tem espinhos venenosos. Ainda tem essa. Não, é absurdo. Isso daqui, a crucificação foi um negócio absurdo. Não dá pra imaginar o que é isso, não. Pernas e feridas abertas. De acordo com o Dr. Truman, a força necessária para levantar e carregar a cruz sobre seus ombros seria além de suas capacidades físicas, considerando os danos sofridos. Isso resultaria em uma fadiga Quem que é esse alvo? muscular extrema, com a dor irradiando para ossos e ligamentos. Xandão, papo sério agora, ó. Vai fazer merda. Durante a caminhada, ele estava exposto ao sol implacável Xandão, da já acabou de Palestina, treinar? aumentando o risco de desidratação. A intensidade da dor física e o calor teriam tornado esse trajeto um sofrimento interminável. Devido à extrema exaustão e lesões, caiu várias vezes sobre o peso da cruz. Em um ponto da jornada, os soldados romanos, vendo que Jesus não conseguiria continuar, requisitaram a ajuda de um homem chamado Simão de Cirene, forçando-o a carregar a cruz de Jesus pelo resto do caminho. Enquanto Jesus lutava para seguir seu caminho, ele era cercado por uma multidão hostil, composta em sua maioria por pessoas que zombavam e o ridicularizavam. As palavras "Rei dos Judeus" ainda ecoavam de forma zombeteira, enquanto a multidão assistia à sua desgraça. A rejeição por parte de sua própria gente era palpável e profundamente dolorosa. Ele estava sendo tratado como um criminoso e não como o Salvador prometido. Ao finalmente chegar no local, Jesus foi posicionado entre dois criminosos. A crucificação foi o ápice de seu sofrimento físico e espiritual. Esse processo brutal, descrito nos evangelhos e analisado por estudiosos médicos como o Dr. Truman, revela o grau de tortura e sofrimento que Jesus suportou durante as 6 horas em que esteve na cruz, de aproximadamente 9 da manhã até 3 horas da tarde. Jesus foi despido de suas roupas na frente de todo mundo e pregado na cruz. Esse ato de despir-se era uma forma de humilhação pública, com o criminoso sendo despojado. Super. Qual sua opinião sobre os judeus que até hoje esperam a vinda do Messias e não acreditam que Jesus Cristo seja o Salvador? Manda dobro. Então, irmão. Isso aí faz parte de uma religião específica e não são todos os judeus que pensam assim, né? São todos, né? Mas tem uma maioria que pensa. Fazer o quê? Paciência. O que eu acho? Cara,
que eu acho disso? Não tenho o que achar, irmão. Basicamente é isso. Tem judeus que são... Tem judeus que são messiânicos. Tem uma maioria que não é. Paciência. Mandou R$5. Os caras, eles acreditam piamente numa religião. De sua dignidade e de sua humanidade, sem nenhum direito. Ele foi deitado sobre a cruz e, em seguida, suas mãos e pés foram pregados com grandes cravos de ferro. As pregações nas mãos e nos pés eram feitas com cravos de cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento. Ao serem cravados, os nervos, vasos sanguíneos e tendões nas mãos e pés eram severamente danificados. Dr. Truman e outros estudos médicos destacam que o cravo, ao perfurar as mãos, não atingia diretamente o centro da palma, mas a parte inferior do punho, onde os nervos eram mais sensíveis, provocando uma dor extrema que irradiava pelos braços e o corpo. O cravo nos pés perfurava os nervos da parte inferior, fazendo com que cada movimento... Xande, queria uma opinião sua em relação às igrejas? Tenho muita fé no Criador e tento seguir o caminho estreito, porém vejo muitas pessoas dizendo que tem que ir à igreja para ter a salvação. O que você acha disso? Não, porque a salvação não depende das nossas obras, depende só da graça do Criador. O que você pode é, durante a trajetória de despertar espiritual, você pode frequentar uma igreja. E ela pode te ajudar nesse processo. Salve, super. Mas te mandei meu ir para a igreja, uma ação sua, isolada, jamais vai fazer com que você ganhe a sua salvação. O movimento de Jesus na cruz fosse doloroso. Ele foi elevado na cruz em uma posição que o forçava a suportar o peso do seu próprio corpo com os braços esticados e os pés pregados. A posição causava intenso sofrimento físico, pois o corpo de Jesus estava pendurado com a pressão sobre seus pulmões. Isso dificultava a respiração e exigia que Jesus se erguesse continuamente para conseguir respirar, utilizando as pernas e os braços já feridos. Cada respiração tornava-se uma luta, pois para inspirar, Jesus precisava levantar-se contra a dor esmagadora de seus pés e mãos pregadas. A falta de oxigênio no sangue também causava uma sensação de falta de ar, o que tornava ainda mais difícil para Jesus respirar durante a crucificação. As pessoas que estavam ali passavam por ele e zombavam, o ser humano é doente, pois é, satânico, né? Dizendo: se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Os líderes religiosos também escarneciam dele, dizendo: bom dia, Xandão, eu sou muçulmano, nós acreditamos em Jesus e esperamos eles para seguirmos ele no final dos tempos. Parabéns, legal. Agora esse português aí não deu não, hein? Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. A humilhação pública de Jesus não se limitava à dor física. Ele estava sendo rejeitado por aqueles a quem veio salvar. E essa rejeição era ainda mais dolorosa por ser vivida de forma pública, diante de toda a multidão. Com o passar das horas, para mim, o fato mais importante foi a ressurreição. Mostrou aos profanos que não adiantou nada toda a zombaria e humilhação. É o que eu tô falando, a crucificação foi tiro no próprio pé deles. Tudo foi projetado para ser do jeito que foi. Não adianta, o Criador é o soberano, não importa. A dor física, por mais que seja chocante, humilhante, tudo isso. Fala do Papa, fala do Papa, fala do Papa, mandou no final, fala do Papa, fala do Papa, fala do Papa. O soberano é o Criador e acabou. Mas a dor de Jesus se intensificava. Ele estava exausto, sem forças, com o corpo em colapso devido à perda de sangue e à dificuldade respiratória.
Depois de 6 horas de sofrimento, Jesus pronunciou suas últimas palavras: está consumado. Essas palavras, que indicavam o cumprimento de sua missão de redenção, foram seguidas por um último suspiro, o que pode ter sido causado pela ruptura do coração ou pelo colapso total do sistema cardiovascular, já que o corpo não suportava mais a dor e o esforço físico. A ruptura do coração é uma teoria médica que sugere que o estresse contínuo sobre o corpo de Jesus e a grande perda de sangue levaram a um colapso do coração, um evento fatal que ocorre quando o órgão não consegue mais bombear sangue devido à extrema sobrecarga. Isso explica o momento em que o soldado romano perfurou seu lado com uma lança e saiu sangue e água, indicando que o coração havia se rompido, liberando líquido pericárdico acumulado ao redor do coração. Foi nessa hora que o soldado bradou: certamente, esse homem era filho de Deus. Esses eventos formam um quadro de tortura física e psicológica que não tem paralelo na história. E a Sexta-feira Santa é marcada até os dias de hoje como um dos dias mais sombrios da história da humanidade.